Vamos Não começar. Não, mas se tens de falar, senão online ninguém te ouve. E tem que carregar em algum sítio? Tá bom assim. É só assim? Ok. Então, boa tarde a todas as pessoas. Sejam bem-vindas a mais uma sessão do ciclo Crescer até Rebentar. Esta é já a 8ª sessão de um ciclo que começou em janeiro com o objetivo de assinalar os 50 anos da publicação do livro Limits to Growth, Os Limites ao Crescimento. Convido-vos a ler ou reler este importante livro que podem requisitar aqui mesmo nesta biblioteca. Quando em 1972 um grupo de investigadores do MIT concluiu que sem mudanças substanciais no sistema vigente os limites do crescimento no nosso planeta seriam atingidos em 100 anos, seguidos de um colapso abrupto, muitas foram as vozes que os acusaram de catastrofismo. 50 anos depois deparamos-nos com um contexto alarmante, comprovando muitas das previsões daquele estudo. O ciclo Crescer até Rebentar surgiu com o objetivo de salientar a relevância do estudo na análise do atual momento da crise global, ambiental e social. O ciclo é organizado pela Rede para o Decrescimento, com a participação mais ativa da Susana Ribeira, do Carlos Soares, do Hans Eickhoff, do Álvaro Fonseca e com o apoio de outros membros como o Luís Camacho, a Ana Poças, o Paulo Mendonça, o Jorge Farelo, o Alcides Barbosa e especialmente nesta sessão a Graça Rojão. Esta iniciativa tem também a parceria da Rede de Bibliotecas de Lisboa e particularmente da Biblioteca de Alcântara, que nos cede o espaço e nos apoia na divulgação dos eventos. Em todas as sessões temos procurado trazer temas relevantes e para esta 8ª sessão não foi diferente. Saúde e cuidados é talvez o tema mais transversal a todas as pessoas. A que saúde aspiramos? Onde fica o cuidado? O desafio desta sessão será precisamente refletir, explorar dúvidas, sugestões e possíveis caminhos para estas questões, partindo de uma perspectiva decrescentista, centrada na promoção da vida no planeta, atendendo aos interesses das gerações presentes e futuras e a uma utilização justa dos recursos dentro dos limites planetários. Vejo que já estão todos entusiasmados para entrar nesta conversa e nesta oficina, mas antes de passar a palavra à Graça e ao Hans, que irão dinamizar esta oficina participativa, deixem-me ainda dar-vos nota da folha de sala que com certeza já encontraram, da folha de presenças que vos convido a assinar, dos folhetos sobre a Rede para o Decrescimento, para quem quiser saber um pouco mais sobre o nosso coletivo, sendo que no nosso site, decrescimento.pt, há muitos artigos sobre estas e outras temáticas. Também lá poderão subscrever o nosso caracol, que é como carinhosamente nós chamamos a nossa newsletter. Se quiserem, no final poderão ainda fazer um donativo à rede, contribuindo para as despesas da organização deste ciclo de eventos. Desde já fica o nosso agradecimento. Após esta oficina terá lugar um pequeno convívio e lanche partilhado na cafetaria da biblioteca, para o qual estão desde já convidadas. Passo agora a palavra à Graça e ao Hans. Obrigada. Obrigada, Sânia. Então, muito boa tarde a todas e a todos. E a primeira coisa que nós vos queríamos convidar a fazer, têm esses post-its de 3 cores distintas na mesa. Sim. Se calhar aqui. E queríamos vos pedir, o tema deste encontro é de crescimento, saúde e cuidados, que escrevessem uma palavra só em cada post-it, uma que tenha ligação direta com o crescimento, uma que tenha ligação direta com o cuidado e outra com a saúde. Pelo menos uma palavra de cada nos post-its. Pode ser assim muito rapidamente? Sim, sim. Não há na cor que quiserem, nas 3 cores, mas só uma para cada um. Um post-it para cada palavra e os participantes online têm aqui o Jamboard. Portanto, podem usar o Jamboard, as 3 folhas do Jamboard, para também escreverem as vossas palavras. Portanto, já estão a ver que desta vez é que vocês têm que trabalhar, não é? Não somos nós.
Ok, quem está aqui online, nós deixamos de ouvir porque está sendo feita então essa atividade do post-it no chat. Vocês vão encontrar ali a ligação para o Jamboard, onde se poderá preencher também post-its. Ali um desenho à esquerda, um ícone de um papelzinho, carrega ali, preenche, depois cancela para sair. E na parte de cima da página, ali 2, 3, onde podemos então percorrer as 3 páginas do Jamboard, ok? O link já tinha sido colocado, foi novamente colocado aí no chat, para quem chegou depois, por favor. Então, aqui no chat, se conseguirem ver, estou a partilhar a tela. No lado esquerdo, aqui há post-it fixo. Carrega-se ali e escreve, guarda, e depois se cancela. E depois podemos trazer para cá. E na parte de cima aqui, podemos então ir para a próxima página. Aliás, eu já estava na terceira. Né? Primeira, segunda, terceira. Essa quarta não existe. Eu vou excluir. Ok?
Boa tarde, quem juntou-se agora. Nós estamos, nesse momento, fazendo uma atividade no online, no Post-it. Então, quem chegou agora e quiser participar, por favor, entre no link que eu coloquei aqui no chat. Ok? E ali, no lado esquerdo, pode-se encontrar um ícone Post-it fixo. Carrega-se, coloca ali, por favor, uma palavra. E depois há mais 2 páginas que na parte de cima. Você pode correr e fazer a mesma operação. Ok, então nós aqui já terminamos na sala. Temos aqui um placar cheio de mensagens. Luís, consegues passar a câmera um bocadinho para o nosso placar? E online também já estou a ver que já trabalharam muito, porque já se percebeu desta vez é que o público é que vai, as pessoas participantes é que vão trabalhar e nós vamos fazer nada, só vamos aí tentar juntar a informação, não é? Portanto, depois deste pequeno exercício também já vai orientar depois o trabalho do grupo. Nós é que só queríamos lançar aqui algumas ideias, alguns desafios e depois vamos dar-vos perguntas para cada grupo trabalhar. Cada grupo vai ter uma pergunta diferente, não é? Um desafio diferente, para assim dizer, não é? Só queríamos estar aqui, enfim, fazer uma pequena introdução. Eu vou falar se quer mais da saúde e a Graça mais dos cuidados, mas como a TV nesse pequeno exercício as ideias de crescimento, saúde e cuidados interseccionam-se e agora quando a gente vê os papéis até é difícil de separar em cada uma das caixinhas, porque aquilo no fundo tem tudo a ver. Eu só queria, enfim, dar umas ideias, enfim, umas pinceladas muito rápidas desse problema, não? Porque eu também, enfim, eu sou médico e eu percebo que as pessoas não são necessariamente satisfeitas com o modelo biomédico que existe, né? E por outro lado, estamos aí perante um problema que a gente lê nos jornais e tudo, que as despesas da saúde representam uma percentagem cada vez mais elevada do PIB. Portanto, nomeadamente nos países de altos rendimentos do norte global, e as despesas de saúde per capita têm duplicado desde 2000 em todos, desculpem lá, não fico aqui por trás, eu vou mudar para este lado. Portanto, o que estava a dizer é que tem duplicado desde 2000 as despesas com a saúde. E, nos Estados Unidos já representam 16,8% do PIB, na Alemanha 11,5% e em Portugal 9,5%. Portanto, são valores bastante elevados que gastamos com a saúde. E cada vez há mais novas tecnologias, mais tecnologias de diagnóstico, mais tecnologias terapêuticas, desta laparoscopia, cirurgia robótica e novos medicamentos e todos têm aumentado, contribuído para este aumento de despesa e alocação de recursos. Um outro problema, uma outra questão com que nos defrontamos cada vez mais, e sobretudo aqui em Portugal, e também na Grécia, que muitas dessas despesas são pagas diretamente pelas pessoas, pelos utentes, pelos doentes, não é? Isto agora, neste momento, em Portugal e na Grécia já está em 40%, portanto vai mesmo diretamente do bolso das pessoas. Isso inclui todos os tratamentos biomédicos e também os tratamentos alternativos, não é? Ou complementares. Por outro lado, isso às vezes, quando estamos a falar de uma indústria de serviço, não temos bem presente, mas o sistema de saúde também tem um impacto ambiental considerável, nomeadamente no que diz respeito ao consumo de água, energia, depois, obviamente, a construção de infraestruturas, equipamento hospitalar informático, medicamentos, dispositivos médicos. Isso pode representar até 10% das emissões com gases com efeito de estufa de um país. Isso é um exemplo extremo nos Estados Unidos, mas a mesma média global é 4,4% das emissões e aqui em Portugal é entre 5% e 6%. As emissões são derivados dos serviços de saúde.
E, por outro lado, também produz muito lixo, né? Já nos apercebemos, agora temos as máscaras, mas isso não é um problema, isso é a parte mais visível para o cidadão comum, mas de uma forma geral, no serviço de saúde produz-se muito lixo. Isso pode chegar a ter 10 kg por cama hospitalar, no hospital de agudos, estes valores são dos Estados Unidos, também sempre mais dispendioso, incluindo 15% de resíduos contaminados ou perigosos, né? E se os sistemas de saúde fossem um país, seria o 5º maior emissor de gases com efeito de estufa. Por outro lado, o fim da energia barata e o advento do antropoceno também agravam as pressões sobre os próprios sistemas. Por exemplo, na Alemanha já há hospitais em dificuldades financeiras devido ao aumento do custo de energia. Portanto, temos os problemas mais derivados da parte económica e depois também temos problemas dessa alteração da época geológica. Nós deixamos de viver no Holoceno e agora há muito mais instabilidade climática, outras alterações ambientais. E esta catástrofe climática, essa perda de biodiversidade, as alterações do uso do solo e perda de acesso à água potável ameaça a vida humana. Portanto, a nível global, 5 milhões de mortes por ano são atribuíveis a extremos climáticos, isso são à volta de 8% dos mortos, e 9 milhões por ano a poluição. Depois há as ameaças sanitárias ligadas à emergência de zoonoses, devido ao aumento de contato entre humanos e espécies selvagens, invasão de ecossistemas pela produção alimentar intensiva e superintensiva, pelo aumento das viagens internacionais e também pelo aquecimento global, aumento das doenças transmitidas por vetores, portanto, por insetos, mosquitos, né? em primeiro lugar. Portanto, essa atual pressão sobre o sistema socioecológico requer uma mudança de paradigma que ultrapassa a mera gestão de sintomas, num futuro decrescentista e pós-crescentista. Esse é, no fundo, o desafio que nós queremos deixar. Eu só queria deixar ainda, antes de passar a palavra à Graça, uma breve palavra à questão da injustiça sanitária e os determinantes sociais de saúde. Não é? No sul global, e nomeadamente nos países de baixos rendimentos em África e no Sudeste Asiático, o acesso a serviços de saúde é limitado, inexistente ou excessivamente dispendioso para quem precisa. Portanto, isso também é outro problema, que nem toda a gente pode ter acesso a um sistema de saúde tão sofisticado, para assim dizer, como o nosso, não é? Ou só tão dependente da tecnologia. E nesses países a esperança de vida, a nascença e a esperança de vida saudável são reduzidas, sobretudo devido a doenças infecciosas, complicações periparto, mortalidade neonatal e malnutrição. Nos países do norte global, a pobreza e as más condições de habitabilidade e a precariedade habitacional e laboral também estão ligados a problemas de saúde complexos e dependências várias. Portanto, em geral, podemos dizer que a pobreza é um indicador sensível para a má saúde e uma esperança de vida inferior à média, e que isso intersecciona, obviamente, com o género e com a cor da pele. Eu tinha aqui mais uns outros apontamentos, mas eu vou passar por cima para não antecipar aquilo que vocês vão depois falar nos vossos grupos. Eu vou passar a palavra à Graça. Muito obrigado. Sim, é só separar, mas ou isto é? é o microfone. Está ligado, está ligado. Okay. O Andes já colocou a ênfase numa questão. Sim? Este braço não mexe, este braço mexe. Tá bem. O Andes já colocou a ênfase na questão da nossa saúde não depender maioritariamente daquilo que geralmente associamos à saúde ou aos cuidados médicos. E é aqui que entra também a questão do cuidado. Se nós olhamos para um sistema de saúde, e hoje podemos dizer que temos um sistema de saúde sofisticado, se olharmos para aquilo que são os cuidados que nós temos um nível de organização dos cuidados muito precário. E, aliás, associado ao capitalismo, temos tido sempre uma crise contínua de cuidados. E temos essa crise contínua dos cuidados, porquê? Por um lado, porque a população está cada vez mais envelhecida, portanto necessita de mais cuidados ao longo da vida. Por outro lado, porque com a globalização
tornou-se mais fácil importar, tal como vamos ao sul global buscar algumas matérias energéticas, também vamos buscar pessoas e vamos buscar pessoas para serem prestadoras de cuidados no norte. Basta ver quem é que são as mulheres que trabalham como amas, que vêm de Cabo Verde ou de outros países, e temos também um aumento do trabalho assalariado. O trabalho tem hoje uma centralidade muito, muito grande na nossa vida. E nós continuamos a ter uma organização social assente numa ficção, que é uma ficção muito ligada àquilo que seria o imaginário burguês, da mulher dona de casa, a cuidar dos filhos e dos avós, e dos seus pais, perdão, e o homem ganha-pão. Na realidade, isso não existe, e existiu para ter existido, existiu assim para uma minoria de pessoas. Portanto, esse imaginário não existe, mas a Organização Geral dos Cuidados parte desse pressuposto. E ao partir desse pressuposto faz com que, por um lado, haja uma distribuição do esforço de cuidados muito desigual, nomeadamente entre homens e mulheres, que essa distribuição do cuidado seja claramente afetada pelos recursos financeiros de cada unidade familiar, porque no fundo os cuidados são privatizados, são deslocados para aquilo que seria a esfera doméstica, e dentro da esfera doméstica sabemos como é que é feita a distribuição, e o nível de recursos de cada família determina também o acesso que têm ou deixam de ter a cuidados. E a partir daqui nós podemos pensar como é que nós poderíamos ter uma Organização Geral dos Cuidados, e sabemos da sua importância para o bem-estar de todas as pessoas, e como é que os cuidados podiam funcionar de uma forma mais justa, se não quisermos priorizar aquilo que é a justiça social em relação à justiça ecológica. Como é que nós podemos pensar nos cuidados de uma forma mais alargada? Aqui interessa pensarmos, ou a nossa proposta é pensarmos no cuidado de um ponto de vista mais global, pensar no cuidado das pessoas, pensar no cuidado do planeta, pensar no cuidado dos ecossistemas, tanto incluímos no conceito de cuidado quem cuida das crianças ou das pessoas idosas, ou os cuidados emocionais que prestamos cotidianamente, mas também o cuidado com as plantas, com os recursos hídricos, por aí fora. Portanto, uma concepção de cuidado um pouco mais alargada. Como é que nós podemos pensar qual é que será o papel do Estado na provisão de cuidados, num quadro de políticas crescentemente neoliberais e de retração daquilo que será o Estado Social? Qual é o papel do mercado e quem é que pode aceder aos cuidados que são disponibilizados pelo mercado? Das famílias já falei. Qual é que é o papel das organizações sem fins lucrativos que asseguram também os cuidados, e qual é que pode ser o papel dos cuidados como bem comum? Como é que podemos fugir à lógica de mercado ou Estado e pensar numa organização coletiva dos cuidados? Pronto, e no fundo são estas as questões ou os desafios que trazemos, tentando ligá-los sempre à saúde. Portanto, agora temos os vários temas e os vários desafios para cada um dos grupos que se constituíram, não é? Enfim, podem tirar aí a sorte do vosso tema, vão ter aí mais ou menos meia hora para se debruçar sobre isso, e tem o papel de cenário na vossa mesa onde podem fazer apontamentos. Podem fazer apontamentos individuais ou comuns de grupo depois da discussão, enfim, isso depende um bocadinho da dinâmica do grupo, mas é sempre bom, antes de apontar qualquer coisa, se calhar, enfim, dar uma oportunidade para todos os participantes para se manifestarem sobre esse desafio. Bom, vamos ter que suspender os trabalhos por um momento para fazer aí um ponto da situação. Podemos suspender os trabalhos por um momento e fazer um ponto da situação? Sim? Aqui também, neste grupo, podemos suspender os trabalhos um bocadinho e fazer um ponto da situação? Vocês têm alguém que vai representar o grupo? Aqui também, eu sei que não, isso é uma conversa, isso é um princípio de uma conversa, não é? Não vamos conseguir responder a todas as questões assim de imediato, não é?
Portanto, enfim, tivemos 2 grupos online. Estão-nos a ouvir, Alcides, estão-nos a ouvir? Alô, Sim, alô, sim, Alcides? sim, ouvimos, estamos a ouvir. Ok. Tivemos 2 grupos online e temos aqui 4 grupos na sala. Vamos ir alternar, começar com o grupo na sala, alternar com o grupo online para fazer um breve relatório para 3 minutos e depois vamos ter uma discussão, enfim, em comum. É óbvio que isto não dá resultados definitivos e são todas questões que não têm uma resposta linear, não é? E já devem ter reparado na conversa dentro dos vossos grupos que até as pessoas têm respostas muito diversas sobre essas questões, mas era exatamente isso que se pretende. Portanto, não é preciso o grupo apresentar, enfim, uma resposta homogénea em relação à questão que tinha. Né? Só queria pedir, quando começam a apresentar os resultados, ler outra vez a questão sobre a qual estavam a trabalhar e depois fazer um breve resumo. Se calhar aqui esse grupo, aqui à minha esquerda, talvez queira começar. Quem vai falar do grupo tem que falar para dentro disto, porque senão online não vos consegue ouvir. Eu posso ficar aqui na mesa, se você quer. Sim, pode ficar. Tem Sim. 3 minutos para apresentar. Sim. Depois, se alguém quiser acrescentar, alguém do grupo quiser acrescentar alguma coisa muito rapidamente, pode acrescentar. E o debate fazemos só no final de todos os grupos. A pergunta então era em relação à biomedicina, high-tech, medicina complementar, alternativa, entre outras, que escolhemos e quem decide. Pronto, nós primariamente achamos que antes destas medicinas todas, por assim dizer, tem que haver uma medicina preventiva, ou seja, tem que haver os cuidados de saúde primários e com uma educação para a saúde, para depois, na parte de quem se decide, haver escolhas com conhecimento. Inicialmente achamos que é importante, tendo em conta que a existência destes cuidados da medicina preventiva e cuidados de saúde primários tem que ser uma decisão conjunta, centralizada, ou seja, tem que haver uma política de saúde primária, prévia, ou seja, não é o indivíduo, é o coletivo, ou neste caso um Sistema Nacional de Saúde. Só um segundo, conseguem ouvir bem? Mais alto. Vou falar um bocadinho mais. Ou se quiser pôr projeto, talvez projeto melhor. Não, acho que não é preciso. Quero que comece do início? Não, continua. ok. Pronto. Para as respostas então de quem decide, primeiramente ser uma política, ou seja, ser uma decisão central, e depois haver uma decisão individual, ou seja, individualmente o indivíduo tem que ter a liberdade de escolher que cuidados de saúde é que é sujeito. Pronto, em relação a esta pergunta seria mais ou menos Depois isso. dermos uma segunda, não sei se é para Tivemos um bónus. trabalhar, tivemos um Tivemos bónus. Na segunda pergunta, então, como poderemos aprender a tomar conta da nossa saúde? O que significa isso em termos práticos? Acabava por estar ligada à nossa primeira pergunta, ou seja, que a educação para a saúde, que os cuidados de saúde primários, que a medicina preventiva. Depois, a nível da operacionalização, com o início da saúde escolar, ou seja, desde a primária, temos em base estes conceitos do que é a promoção da saúde, escolhas de vida saudáveis. Depois também os cuidados de proximidade, tentar chegar mais próximo à população mais idosa, e foi mais ou menos o que discutimos. Obrigado. Não sei se alguém quer acrescentar dentro do próprio grupo alguma ideia, alguma coisa que tenha ficado. Não. Seja. Ok, excelente. Então, Alcides, talvez possas dar a palavra ao relator do primeiro grupo online, para também falar do mesmo esquema, portanto, enfim, ler a pergunta e depois, enfim, as ideias que surgiram. Obrigado. Ok, eu peço que se apresente, porque eu não sei quem que ficou de relator aí do primeiro grupo. Sou eu, Maria Isabel. Ok. Ok? Bom, muito rapidamente, como podemos aprender a tomar conta da nossa saúde? E o resto da pergunta eu não a escrevi, mas era soluções práticas para isso, não é verdade? Bom, isto é uma pergunta muito, muito exigente, de resposta muito, muito exigente. Nós, o grupo, tivemos aqui a discutir vários aspectos,
e, de certa forma, acho que a discussão central se centrou no papel da prevenção, o papel da alimentação na nossa saúde, o papel do exercício, o papel do ambiente em que vivemos. Mas, sobretudo, as questões ligadas à alimentação foram as que mais falámos, e aqui falámos também a propósito da alimentação. Isto foi mais um falar sobre o tema do que arranjar uma resposta a esta questão, mas pronto. Questões que depois vieram ao de cima em relação à alimentação, a questão de que cada vez temos mais informação, entre aspas, sobre como fazer uma alimentação saudável e, na realidade, cada vez nos desviamos mais dessa alimentação saudável. Portanto, aqui o papel da educação ou da maneira como os jovens estão a assimilar algum tipo de informação que não é a melhor para se alimentarem bem, nomeadamente este aspecto. Bom, também a respeito ainda da alimentação, também falámos na importância de recuperar conhecimentos antigos, na importância da literacia, como ler um rótulo e perceber aquilo que nos faz mal e aquilo que não nos faz mal. Não nos esquecermos da vertente prazer da alimentação, como é óbvio, do tempo, o tempo de que se passa a tomar uma refeição e basicamente, enfim, esta questão da alimentação é um bocadinho, já sai um bocadinho fora da saúde, contribui para ela, mas é só por si um tema muito importante. E eu não sei, eu pedi aos meus colegas de grupo se eu me estou a distanciar do que discutimos, foi assim um pouco disperso, mas de qualquer forma, se quiserem contribuir para completar aquilo que eu disse. Sim, a centralidade, eu vou ter que infelizmente me ausentar, mas só para acrescentar algo. Basicamente a orientação da conversa foi bastante naquele sentido que a Isabela acabou de expor. Eu colocava só aqui uma questão que também lancei no grupo, tem a ver com, mais do que começares por questionar a nossa saúde, ou qual é a questão, tomar conta da nossa saúde, eu acho que há que questionar o modelo de sociedade em que vivemos, desde há um século e tal a esta parte, porque isso depois vai desencadear, não é, os problemas, uma parte significativa do modelo de sociedade, do modelo de industrialização, do modelo de urbanização em que estamos inseridos, não é? Pelo menos numa parte significativa do mundo. Aliás, os processos de urbanização continuam a ser avassaladores. E isso traz doenças civilizacionais às quais estamos todos a estar sujeitos, fundamentalmente nos países ditos ricos, não é? Ou com mais meios. E obviamente que quem ganha com isso, não é o bionegócio. A questão do bionegócio, a questão da propaganda tecnológica, da propaganda da saúde, da privatização da saúde, são todos tópicos que temos que ter aqui presente. E é isso. Muito obrigada. E o resto de boa conversa e bons trabalhos, mas infelizmente vou ter que sair. Muito obrigada. Obrigado. Se me permitir, eu não pude ficar ali no grupo, mas eu também fiz ali um pouco do meu pensamento sobre a questão. E só queria acrescentar que eu acho que o que fica ali, como aprendemos, e depois vem a questão da saúde. Então, há uma questão aí muito ligada ao aprendizado, que se aplicaria a outras áreas, né, da nossa vida, além da saúde, que ele é hoje, vamos dizer, baseado numa autoridade, de uma tecnocracia, uma coisa centralizada. Então, talvez como aprendermos a tomarmos conta da nossa própria saúde implicaria em dar valor a outros canais de aprendizado mais próximos, né, mais ligados à comunidade, à família, e de alguma forma já citaram aí os conhecimentos tradicionais, mas que isso não passasse necessariamente por esse eixo vertical assim do sistema educacional. Acho que isso é só o que eu queria Aí o acrescentar. Ivan Illich, que é uma das propostas de leitura, é uma referência absolutamente incontornável. Peço desculpa ao grupo online. Obrigado pelas vossas contribuições. Vamos depois ter um espaço para debate sobre os resultados dos vários grupos, mas ultrapassaram ligeiramente os vossos 3 minutos. E vou aproveitar para passar aqui ao grupo seguinte, aqui dentro da sala, que é o grupo aí ao fundo à esquerda, e vou pedir ao relator para começar. Para dizer o teu nome e a pergunta, primeiro e depois.
capaz de ser mais fácil. Agora é mais fácil. É só porque eu falo um pouco baixo, mas vou tentar falar mais alto. Aqui é para só ouvir bem. Muito boa tarde, o meu nome é Francisco e aqui Sim. Aqui a nossa primeira questão foi a seguinte: a proposta cuidar das pessoas e dos outros seres vivos inclui o que é na prática? Aqui esta questão, infelizmente, não houve um grande consenso, não se conseguiu chegar a um consenso, apesar de praticamente o que nós queremos era essencialmente o mesmo. Primeiro começámos por estabelecer aqui uma pequena constelação, digamos, de conceitos, por exemplo, coletivo, um conceito isolado coletivo, depois passámos para outros conceitos, por exemplo, a solidão versus conexão, sintonia, que são aqui dois conceitos opostos. E aqui respondendo aqui à questão, cuidar das pessoas e dos outros seres vivos, uma coisa que eu reparei é que, de facto, todos nós temos aqui um problema a resolver, eu e todos nós, que é o antropocentrismo. Aqui, a pergunta até foi colocada logo primeiramente, cuidar das pessoas e dos outros seres vivos, foi logo em primeiro lugar e não é por coincidência. Nós falámos essencialmente das pessoas, também se falou, claro, dos seres vivos, da necessidade de expandir o círculo de empatia aqui no nosso edifício. Construímos vários blocos, mas não conseguimos acabar o edifício, também há pouco tempo. Há obreiros, há ferramentas, só que o tempo urge. De facto, esta questão, na prática, que é aqui a parte final aqui da frase, na prática, também tem teoria. A teoria que nós estamos a fazer, a prática fazemos lá fora, com a nossa ação individual, com a ação coletiva, e creio que é isso. Também tivemos uma pergunta bónus, que é o que é a saúde, em que já houve um grande consenso, um consenso esmagador, em que essencialmente concluímos o que até já estava aí escrito no papel que nos distribuíram, ou seja, a saúde não é só a ausência, não é a ausência só da doença, é aqui um bem-estar biopsicossocial do indivíduo, num indivíduo inserido na sociedade e no ambiente do qual faz parte. O indivíduo é a natureza também é indivíduo. Obrigado. Sim, não queria falar. Ok, muito obrigado pelo teu poder de síntese, Francisco. E a pedir agora ao outro grupo online, ao segundo... Só um momento. Falta só ver se alguém do grupo quer complementar. Ok, então passamos ao segundo grupo online. Portanto, não sei quem é o relator do segundo grupo online. Olá a todos e todas, serei eu, mas em nome do... Nós tivemos sobretudo uma conversa muito agradável, o meu nome é Iva, o Bruno e a Helena, e a questão que nós tínhamos era uma questão muito, muito difícil, como podemos imaginar a organização dos cuidados numa futura sociedade decrescentista. Nós falámos sobretudo, pensámos sobretudo em termos de cuidados de saúde. Eu sei que vocês alustaram quando se fala em cuidados numa perspectiva mais holística, mas nós também num tempo curto e sendo uma questão tão complexa, orientámos mais para os cuidados de saúde. E entre nós, penso que é consensual. Eu pedi aos meus colegas Helena, Bruno, quando quiserem, por favor, intervenham também. Falamos sobretudo na necessidade de que esse cuidado deve ser baseado em redes de proximidade, muito por causa da população envelhecida, mas não necessariamente, porque as pessoas precisam muitas vezes de um cuidado imediato e não podem estar à espera de ir ter um hospital muito longe ou procurar onde é que podem beneficiar desse cuidado. Portanto, deve ser baseado essencialmente em pequenas redes de proximidade. Esses cuidados devem ser tendencialmente grátis, universais, todos devem ter acesso a estes cuidados, portanto eles devem ser universais e baseados também na dignidade, na promoção da dignidade do ser humano. E falámos também em termos de organização, que as câmaras municipais, as juntas de freguesia poderiam assumir aqui um papel muito importante, portanto esses cuidados devem estar o mais próximos possíveis das pessoas. E a organização poderia não ser feita pelas câmaras municipais ou juntas de freguesia, mas deveriam integrar redes de voluntariado, os bancos do tempo, por exemplo. Muitas vezes são pequenas redes, são fragmentadas, isoladas, vão tendo as suas atividades, mas que seria interessante se alguém conseguisse organizá-las, criando sinergias, para aumentar
o impacto destas redes para aumentar a sua eficiência. E penso que seria essencialmente isso, trazer para o local a organização e a promoção destas redes, mas tirar partido também, de não depender apenas de fundos públicos. Falou-se nas ONGs, por exemplo, poderiam ter aqui também um papel importante, mas também de algumas redes que já existem e que poderiam ser potencializadas se fossem organizadas e que fosse possível complementar muitas vezes o seu trabalho. Helena e Bruno, não sei se querem dizer alguma coisa. Agradecer e só juntar a questão de uma perspectiva cada vez mais integradora, não fragmentária, de interdependência dos múltiplos domínios que estão associados à saúde e que também foram apresentados pelos nossos oradores no início, repensando nomeadamente os modelos económicos e promovendo cada vez mais bens relacionais. Obrigada. Muito obrigado pela vossa apresentação de resultados. E agora ia passar para aquele grupo aí ao fundo à direita. E talvez também ia pedir aqui ao Álvaro, neste caso, para vir aqui para a frente e pegar no microfone, pelo menos. Sim, podes falar de onde quiseres. E pronto, eu já disse o teu nome, és Álvaro, e ler a pergunta e tal. Pronto, obrigado. Estamos sem conseguir ouvir o Álvaro aqui. Não há som. Carregar no botão, Álvaro. Ok, desculpem. Portanto, perderam as perguntas. Então tens que ler outra vez, pá. Que eu, a brincar, disse que davam eventualmente, se calhar, 2 teses de doutoramento, mas a primeira era que questões éticas se colocam para a saúde num futuro com menor acesso a recursos energéticos e minerais e de acesso fácil, e a segunda, onde podemos e devemos cortar nos cuidados biomédicos, que serviços podemos suspender ou encerrar, quem decide. Bom. As pessoas ficaram logo a dizer, pronto, mas aqui a gente ia ir fora porque há aqui questões a montante daqui, mas tentámos cingir-nos às perguntas. Logo dizia-se aqui que há menos acesso, mas que recursos é que estamos a falar? Será que haverá menos recursos? E a questão também era desafios para a saúde tal qual ela está, portanto para os serviços de saúde tal como existem, ou será que não precisamos mesmo é de mexer nos próprios serviços de saúde, ou seja, atuar a montante, mas portanto qualquer decisão deve garantir a justiça e enfim, o bem-estar das pessoas, mas falámos outras formas de cuidar e de garantir a saúde, que não sejam apenas, portanto, isto para não pôr tanto esforço no próprio sistema de saúde, uma maior ênfase na responsabilidade dos indivíduos e não qualquer coisa, as pessoas recorrem imediatamente aos serviços de saúde, e descentralizar os cuidados de saúde. Portanto, foram 3 questões. Também surgiu aqui a questão eventualmente do contributos da telemedicina como forma de descentralizar, mas não no sentido de substituir ou diminuir o serviço público. E também foi dado o exemplo do Brasil, em que o Serviço de Saúde Universal é relativamente recente, mas que tem um caráter hierárquico ou de diferentes níveis, em que realmente há um ênfase naquilo que se chamam os agentes de saúde comunitários e, portanto, que
poderão contribuir de facto para diminuir uma pressão nos recursos para os serviços de saúde. E também nenhuma destas soluções deve ser tomada isoladamente, ou seja, não descontextualizar e não tirar realmente a possibilidade de atuarmos noutras partes do sistema e não estar só a tentar resolver os problemas. Na segunda parte, onde devemos cortar, as pessoas disseram não devemos cortar, não há nada para cortar, é para otimizar e para reavaliar, não para cortar. Reduzir eventualmente o que não é necessário, os atos médicos excessivos, rastreios, etc., permanentes que não fazem sentido e, mais uma vez, também colocar o ênfase a montante na prevenção e evitar empurrar as pessoas para os serviços privados, nomeadamente aqui em Portugal, que a decisão deve ser, de facto, do Estado, tentando evitar a promiscuidade entre o público e o privado, mas que a decisão do Estado seja apoiada na intervenção dos cidadãos e dos agentes de saúde. Portanto, os agentes de saúde e os cidadãos devem ser ouvidos e devem ter um papel ativo em qualquer decisão. É isso. Não sei se querem aqui as minhas companheiras de mesa. A gestão de recursos, chegaste a falar. A melhor gestão de recursos, que também se falou. Eu não ouvi, por isso é que eu estava só a lembrar. Então, é só. Ok, muito obrigado. Enfim, eu deito mais um bocadinho, porque realmente as perguntas eram um bocadinho complexas, mas... E vou passar aqui o microfone já à nossa última mesa. Quem é que vai falar? Ok, eu já liguei o microfone, podes falar diretamente. Ok. O meu nome é Susana. Tínhamos aqui uma questão. Nós, no fundo, eu vou tentar não ser, eu não sou politóloga. A nossa pergunta era: que características deve ter um sistema de saúde decrescentista? Falámos muito, não houve assim consenso em todas, mas depois fomos lançando só tópicos e é isso que eu vou referir também, porque isto, pronto, o tema em si não é fácil e haveria muito a dizer. Começámos logo por falar, o Jorge lançou aqui na mesa e bem, falou sobre o sistema holístico, como alternativa então ao sistema de saúde vigente. O holístico vem a par do natural, um sistema de saúde mais equitativo, neste caso justo, com acesso a todas as pessoas, apostar no sistema preventivo. O preventivo passa pela educação, já foi referido aqui, mas é muito importante e nós aqui falámos muito sobre isso. A educação para a promoção da saúde, e estando à roda do mesmo, com o preventivo, e promoção da saúde mental. A partir daqui, todos estes tópicos que nós fomos referindo, houve aqui um debate entre nós, que eu acho que é saudável, as pessoas opinarem e pronto, todos nós temos opiniões diferentes, o fim é o mesmo, que é o decrescimento. Deveríamos também, para ter um sistema de saúde decrescentista, deveríamos também reduzir o desperdício. O desperdício, demos exemplos de exames e medicamentos que às vezes até são prescritos sem necessidade de serem realizados. Falámos da alimentação, porque no meio da saúde, se estivermos a falar do sistema de saúde todos os dias, eu trabalho na área da saúde, vejo desperdiçar alimentos e isso tem tudo a ver e está tudo ligado, tudo o que foi referido anteriormente, com o aperfeiçoamento e crítica que pode ser feita ao sistema administrativo, de gestão hospitalar, o que lhe queiram chamar, porque pronto, isto realmente vem de cima mas as bases são importantes e estamos cá para tentar mudar as coisas. E
No fundo, referir também, e em última análise, reduzir o que se pretende com o decrescimento a todos os níveis, e neste caso é na área da saúde que estamos hoje a falar, é reduzir a pegada ecológica. De facto, como o Ana se referiu inicialmente, há países como os Estados Unidos que têm, em termos de CO2, produzem imenso lixo para a atmosfera através do sistema de saúde deles. Aqui reduzir o desperdício, também poderia referir, por acaso não escrevi aqui, numa coisa que também li diariamente e que não é fácil combater, triar e acondicionar os resíduos hospitalares, que nós não sonhamos cá fora, o lixo que se produz, as pessoas que pura e simplesmente nem fazem reciclagem em casa e mesmo no meio hospitalar também não fazem, não custa nada, mas pronto, é difícil. Peço desculpa estar a falar do meu exemplo pessoal, mas é aquele que eu convivo todos os dias. As pessoas, nós temos, eu por exemplo estou num serviço que tenho separação de lixo, não custa nada, mas não é feito. E outra coisa que a maior parte das pessoas não sabem é que o lixo é pago ao quilo, portanto basta parar para pensar. Isso são recursos que poderiam ser encaminhados para outras áreas, na prevenção, etc. Mas pronto, então isto tudo tem a ver aqui com a nossa aperfeiçoamento que deveria existir e crítica do sistema administrativo. Ok. Temos outra questão, peço desculpa, não sei se já foram os 3 minutos. Já passaram 4, já passaram mais 4. Pronto, olha, eu não tenho nada, eu não tenho capacidade de síntese, eu fui voluntária à força. Mais 1 minuto para outra questão. Somos responsáveis pela nossa saúde, será, aceitamos esta proposta e que implica, somos responsáveis pela nossa saúde, desde que temos consciência de que somos pessoas e temos poder de decisão. Isso implica termos conhecimento e consciência, implica termos educação e informação e tem muito a ver com o meio envolvente, mas somos nós os responsáveis pela nossa saúde. Escrevemos aqui também que tudo isto tem os exemplos e empatia, o exemplo do que vemos acontecer e do meio onde fomos criados e empatia que conseguimos ter perante tudo isto e sobretudo também sobre este tema. Ok. Não digo mais nada. Muito obrigado a todos os grupos de trabalho. Acho que vimos como é difícil pensar para fora do sistema existente, não é? Porque quando nós abordamos esses temas, muitas vezes estamos a pensar em melhorias incrementais, não é? E não é nada fácil. Eu, por acaso, também tinha aqui apontado algumas ideias sobre o tema que é a saúde, que também, enfim, posso partilhar isso, Graça, não é? Enfim, existe aquela famosa definição da Organização Mundial de Saúde de 1946 que diz que a saúde é um bem-estar completo, tanto a nível físico como mental e social, e não apenas a ausência de doença. Acho que isso também permeou muitas das contribuições que aquilo existem. Entretanto, numa altura em que muitas pessoas sofrem de doença crónica, enfim, esta ideia já tem sido criticada, porque depois poucas pessoas é que teriam saúde, não é? Se a gente aplicasse isso com rigor, não é? Uma outra ideia que queria aqui introduzir é a medicalização da sociedade, não é? Que no fundo é uma coisa que se calhar não surgiu assim tanto aqui, que muitas condições que a partida se calhar há uns anos atrás não seriam consideradas doenças, agora são doenças, não é? E pode ser, enfim, condições da vida humana, desde o alcoolismo, abusos, comportamentos violentos e tal, e que acaba depois por individualizar as abordagens no contexto biomédico e de autoaperfeiçoamento, mas sem retirar as condições sociais que muitas vezes estão por trás disso, não é? E esta, enfim, perspectiva neoliberal que estamos expostos,
também muitas vezes individualiza a resposta aos problemas. E depois a criação de novos diagnósticos, de certo modo, enfim, aquilo que os ingleses chamam de disease monitoring, não é? Que estão a criar novos diagnósticos ou alargam-se os âmbitos dos diagnósticos anteriores para haver mais uma razão para o tratamento. E os próprios doentes, às vezes, para lidarem com as suas situações, até estão a promover isso, porque assim a abordagem depois acaba por ser paga pelo sistema, não é? Se isso é reconhecido, a sua condição como doença, depois, enfim, isso é pago pelo sistema. Enfim, mas o nosso grande, enfim, e um inspirador também da Rede de Crescimento e também de pessoas dentro do crescimento que têm trabalhado sobre essas questões, como o Giacomo D'Alisa ou o Jean-Louis Taillon, que é um médico, um psiquiatra italiano. Enfim, eles vão recorrer sempre muito a Illich, que naquele famoso livro, a Nemesis da Medicina, ele, no fundo, escreve que os serviços de saúde já se tornaram organizações de promoção da doença devido devido à intensidade, no fundo, do esforço tecnológico que acaba por transformar a vida humana no resultado da manipulação técnica, né? E a partir de um certo ponto torna-se contraproducente. Isso é a tese de Illich, não é? Quanto mais cuidados, não quer dizer que temos mais doenças, ou quando intensificamos esses cuidados, não é? Pronto, a comunalização também já foi falado, no fundo, e as soluções tecnocráticas, isso também permeou muitas das observações aqui, as soluções tecnocráticas dos sistemas de saúde modernos não integram conceitos mais amplos de saúde e doença. Quando até o processo de morrer, agora neste nosso sistema, já é conceptualizado como um problema de saúde que precisa de intervenção clínica. Portanto, também já está dentro dessa. E isso agora é mais uma coisa assim mais pessoal, e muitas vezes eu sinto que as pessoas são induzidas numa atitude que o consumo de serviços de saúde acaba por libertar o humano de futuras doenças, sofrimento, até da própria experiência de morte. Quanto mais serviço de saúde eu consumo, mais estou libertado destes problemas. Não é? E isso, pelo menos do Illich, enfim, mereceu um enfático não é? Este tipo de abordagem. E agora, se calhar, eu ia passar a palavra para já à Graça e depois íamos pedir, se calhar, a quem quisesse, enfim, fazer um rápido resumo numa frase ou duas para resumir o que é que levam daqui ou qual foi a vossa, enfim, o sentimento, o que é que isso vos trouxe, ou se isso teve alguma utilidade, ou se receberam alguma inspiração para o futuro. Nós, de qualquer maneira, também não queria deixar de vos dizer, isto está a ser gravado, nós vamos tentar, enfim, trabalhar um bocadinho aquilo que foi dito, fazer um resumo, e pronto, e dava... Exatamente, e isso era no fundo a parte do debate que vocês podem agora intervir sobre essas questões. E pronto, podem tanto os online, também podem sinalizar aí ao Alcides, quem está online, quem quer intervir, e aqui na sala levanta a mão. Não ouvimos nesse microfone. O microfone está desligado. Tem que soar o azul, Graça. Não dá? Então, eu vou passar este microfone e já vamos ver o que é que se passa com ele. Tá, boa tarde. Boa tarde, olha, obrigado pela oportunidade de intervir. O que eu acho é que, acho que desde a primeira sessão que eu vim aqui à sessão do Descréscimo aqui na Biblioteca de Alcântara, digo isto: há muita teoria e pouca ação. O que eu quero dizer com isto é que nós discutimos muito, mas não chegamos a nenhuma solução que temos que fazer. Parece a Assembleia da República, enquanto não houver consenso do que a gente tem que fazer, e desculpa aqui um contra o meu grupo, nós falámos em muita coisa, com todas elas, todas eram válidas, mas não conseguimos chegar a uma única conclusão em consenso.
Peço desculpa, mas nós temos que mais que teorias, nós temos que chegar a uma ação em conjunto. Uma das ações que uma das conclusões que eu ouvi aí muito acertada, e não concordo muito que passar os serviços para as câmaras municipais e para as juntas de freguesia, porque na minha junta de freguesia e na minha câmara municipal eu começo a sentir que há o que chama serviços complementares ao setor da saúde, ou seja, há juntas de freguesia que fazem consultas de psicologia e outras coisas mais, mas não percebem o que é não percebem que eles estão a fazer e a gastar dinheiro em meios que o Serviço Nacional de Saúde devia proteger. Aliás, eu chamo este Serviço Nacional de Saúde um Serviço Nacional da Doença, porque na prática não faz o que devia fazer, que era levar às pessoas o conhecimento e a educação para poderem trabalhar como devem ser. Não vou dizer mais nada, porque senão continuo aqui a tarde toda. Boa tarde, obrigado. Obrigada. Quem é que quer falar a seguir? Aqui nesta mesa, mais alguém? Está pronto para falar, não está? Pronto. Sou o Nuno. Estes debates do crescimento são muito importantes, porque o crescimento vai da saúde, desde a nascença, desde a nossa atitude pelo ambiente, e também está um bocado agregada à palavra sustentabilidade. Mas a palavra sustentabilidade tem que ser cada vez mais clara, se calhar até já está muito banal. Portanto, se calhar é começar a aplicar o de crescimento. E estes debates são importantes porque levam-nos a pensar sobre os assuntos que estão muito formatados por nós, desde que de saúde, e não, que é assim, porque dizem que é assim, e isto será necessário para isso mesmo. Portanto, este objetivo do crescimento, que já teve vários debates, é importante por isto, e portanto tem que se alimentar mais, porque ao longo da nossa forma individual de estar, um coletivo há de chegar a um consenso, como diz aqui este colega atrás, que isto não há de chegar a um consenso, porque as coisas depois estão em tanta ruptura que as pessoas, afinal isto é óbvio. Pronto. Muito obrigada. Mais alguém quer intervir? Conceição? Falou-se aí em medicinas alternativas. Eu não as vejo como alternativas, vejo assim como complementares do serviço, deveriam ser complementares da medicina dita tradicional. Eu dou um exemplo, por exemplo, os osteopatas, cada hospital devia ter um osteopata, pelo menos, porque, por exemplo, há casos em que bastava colocar, por exemplo, um pé torcido, basta colocar no lugar para o problema desaparecer, e normalmente o que acontece é que são dados analgésicos, anti-inflamatórios e por aí adiante. Eu estou só a dar um exemplo. Portanto, é fundamental que todas as medicinas alternativas que existem consigam se complementar com as outras. E não se venha cá dizer, não tem substância, não tem sustento científico, algumas até o têm, só que não o querem reconhecer, porque as farmacêuticas é mais importante continuarem com o tipo de trabalho que fazem. Obrigada. Obrigada, Conceição. Chega onde? Já está. Aquilo que penso é que a saúde não está desligada da educação, e é por aí que se tem que começar. Medidas de promoção para a saúde, hábitos de vida saudável, formas de manter a saúde mental e a qualidade de vida. Eu não sei se há interesse nisso. Se é outra parte. Obrigada. Luís, queres colocar aí as do chat? Eu não sei se há perguntas no chat. Então, só enquanto o Luís vê se há perguntas no chat, e complementando um bocadinho o que disse a Conceição, nós focámos-nos muito no sistema de saúde, nos equipamentos, nos hospitais, e mesmo aqui a discussão teve muito também em torno daquilo que mais facilmente aliamos à saúde, e menos nas condições que também estão a montante daquilo que determina a nossa saúde. Por exemplo, termos uma habitação, ou termos uma habitação onde não chova, termos acesso a alimentos diariamente, etc, etc, etc. Também são questões muito importantes. E deixarmos de alguma forma também um pouquinho mais de lado a dimensão dos cuidados. Há pouco a Conceição falou nas questões complementares. De que maneira é que nós podemos olhar para a pressão sobre os hospitais ou os centros de saúde se nós tivéssemos um modelo de organização ou um paradigma de organização social centrado no cuidado
e aqui eu uso mesmo a palavra sustentabilidade, acho que a gente também tem que lutar um bocadinho pelas palavras que nos dizem alguma coisa. Se nós nos centrarmos na sustentabilidade da vida, se tivermos, por exemplo, um modelo que tenha em atenção aquilo que são os cuidados emocionais mútuos, que dê centralidade aos cuidados, por exemplo, com as pessoas idosas ou com as crianças, como é que isso se reflete naquilo que nós estamos, onde nós estamos só a colocar a saúde, que são os hospitais, os centros de saúde, a saúde comunitária e por aí fora. Há aqui uma pergunta bastante aberta, que é de onde vêm as doenças? Alcides. Sim, só para complementar, de alguma maneira a Graça já respondeu, que era essa questão, o quanto que o cuidado, né, da proximidade familiar ou comunitária poderia, vamos dizer, eliminar a gênese, né, de muitas dessas doenças, e também, do ponto de vista que também a Graça já avançou, uma sociedade mais justa. Então, um sistema onde as pessoas têm uma habitação, alimentação, educação, dizer, isso também não eliminaria a saúde, as doenças. Então, a questão é de mesmo levar a montante, como o Álvaro colocou, e nós não discutirmos, não entrarmos dentro da narrativa, vamos dizer, de medicalizar e tratar os sintomas e deixar intocadas as causas. É um pouco isso só. Obrigada, Alcides. Só um bocadinho. Só que uma coisa que eu senti um pouco é que, e eu acho natural que se foque muito o crescimento na parte ambiental, na parte ecológica, mas mesmo que nós não tivéssemos o antropoceno agora a chegar, este sistema não nos serve e nós conseguimos muito melhor. E eu acho que o decrescimento é um sistema bastante melhor do que o atual. E eu pessoalmente cheguei ao decrescimento não foi pela questão ambiental, foi mais por uma questão de sentir que estou numa sociedade alienada. E isso também, a parte da saúde também vem muito por aí, não é? Portanto, acho que a questão às vezes foca-se, aqui na questão da saúde temos de focar-nos na parte do carbono, etc., mas também acho que é muito interessante ver o decrescimento como uma forma de ficarmos melhores de saúde, independentemente de não estarmos a gastar tantos recursos. Pronto, é só isso. Sim, muito rapidamente. Tu não havia uma pergunta, disseste tu? De onde vêm as doenças? De onde vêm? Pois, olha, eu ia falar de um conceito que está aí, que aparece com a designação anglo-saxónica, que é One Health, portanto olhar para a saúde como uma coisa muito mais abrangente, e lá está a trazer as diferentes dimensões, mas também evitar que estes conceitos que querem ser holísticos não sejam apropriados pelas instituições do costume, porque infelizmente as Nações Unidas já têm um programa que se chama One Health, mas é para envolver os atores do costume e, portanto, é mais uma vez a perspectiva top-down e que me interessa muito pouco. Portanto, o One Health também tem que envolver esta coisa de trazer o conhecimento mais descentralizado, desinstitucionalizado possível, não é tirar, obviamente, calar as instituições, é trazer as outras vozes que realmente são precisas. E aquilo que eu queria dizer só é que realmente a doença não é uma doença, a doença não é só individual, é uma coisa coletiva e brincar, pegando um bocadinho naquilo que o Illich fala, na sua análise, o Ivan Illich fala, é que a doença é o sistema está doente e é o sistema crescentista, é a sociedade industrial que nos está a dar este... E, portanto, realmente, as abordagens One Health, e há enfim, um conjunto de iniciativas que está envolvida nisto, incluído, agora lembrei-me da Vandana Shiva e do seu projeto, mas existem muito mais instituições
que se juntaram para pensar nesta visão holística da saúde, e queria só trazer a questão da aprendizagem. Eu gostaria mais talvez de palavra literacia, só para não ficarmos mais uma vez também apoiados no sistema escolar que existe. Ainda agora tivemos num debate numa das faculdades de Ciências Médicas aqui de Lisboa, e ouvimos as estudantes, porque de facto na verdade eram tudo mulheres que estavam naquela plateia, a falar do problema do próprio sistema de educação na área da saúde, que está todo vocacionado para servir o sistema que já está montado, e não para pensar, para não pensar holisticamente. Portanto, elas dizem que as questões ambientais não são faladas nas aulas de medicina, portanto é como as escolas de economia, como sabem, que não falam de ecologia, por exemplo. Portanto, os absurdos já estão instalados também no sistema educativo, e portanto realmente uma abordagem da saúde deve envolver todas estas camadas. Eu sei que isto, para quem quer soluções pragmáticas, obviamente não é um discurso simpático, porque estou a falar de generalidades, mas realmente parece que estamos sempre a querer ignorar o elefante na sala, não é? Estamos sempre com esta coisa dos pragmatismos e das urgências, mas realmente não estamos a querer ver, de facto, a forma como estas questões estão realmente interligadas. E calma. Pronto, obrigado. Obrigado, Álvaro. Acho que aqui havia mais duas contribuições desta mesa, e depois também já estamos a chegar à hora de encerrar. Eu é rápido sintetizo, rapidamente. Queria só dizer aqui 3 ou 4 frases. Relativamente, eu ouvi aqui umas palavras que não compreendo bem, porque, por exemplo, pelo que eu sei, a medicina é uma área da ciência. Uma área da ciência. Por exemplo, em engenharia, não existe engenharia complementar ou alternativa, como não existe arquitetura complementar ou alternativa. Eu pretendo, pessoalmente, um mundo em decrescimento, mas não em decrescimento em termos científicos. E, de facto, a medicina só há uma, por revisão de pares. Existe medicalização, existe lobby das farmacêuticas, pode existir muitos problemas, mas de facto tentar, apesar do que a lei possa legitimar, pode haver cursos universitários, pode tentar legitimar, mas no meu entender existe uma só medicina, por revisão de pares, baseada na ciência, não existe engenharia alternativa, não existe lógica alternativa, pode existir alternativas a sistemas económicos, outros sistemas, outras questões, mas de facto medicina só existe uma, e eu pessoalmente não quero um SNS com medicina alternativa. Era só para deixar essa em claro. Obrigado. Obrigado, Francisco. Eu já vou dar a palavra, só queria dizer que as ciências, eu sou médico, não é? Mas contra mim falo, mas as ciências só conseguem estudar, responder às perguntas que são feitas. E, portanto, as ciências também são, se calhar, um bocadinho limitativas nesse aspecto. Às vezes, como estamos sempre a funcionar nesse espectro das ciências, capam-nos, se calhar, outras coisas que estão fora desse âmbito direto das ciências, não é? Eu só queria... Desculpa. Mas vou passar a palavra. Bom, a minha intervenção não tem nada a ver com questionamento epistemológico, científico, mas tem mais a ver com uma questão metodológica e um bocado é claro esta questão que o Álvaro falou sobre as escolas, também falou ali um bocadinho sobre o sistema educativo, e que tem a ver com o pensamento crítico, não é? E com a importância de construirmos em coletivo pensamento crítico, e foi o que fizemos aqui hoje, que eu acho que é importante. E pronto, eu vou trabalhando em escolas e não há um espaço, vai havendo, não é? Mas não é o dominante. O dominante é normalmente trazer as coisas de cima para baixo, e eu acho que a educação para a saúde também é um bocadinho assim, né? Vai de cima para baixo. Então haver espaços deste género, claro que existem fundamentos científicos que já vieram de trás, podem ser questionados ou não, mas trazer para este espaço, para um questionamento que pode ser também em escolas, é importante na perspectiva das pessoas que estão a aprenderem também a ser cidadãos e cidadãs críticas, que podem também questionar, lá está, a ciência e avançar para um bem comum. E parece-me que o que fizemos aqui, independentemente de chegarmos ou não a soluções, foi uma solução que é um processo, que o processo não tem que ser sempre um produto.
É só isso. Muito obrigado por esta contribuição. Isto, no fundo, enfim, encerra muito bem esta sessão, porque não, isso realmente é um processo, né? E quando desenhamos essa sessão de hoje, também tivemos essa consciência. Isso é um processo. Nós vamos recolher estes papéis todos, portanto, esta sessão está gravada, portanto, os vossos contributos não vão cair em saco roto. Vamos ver se conseguimos, enfim, aproveitá-las da melhor forma e também devolver, não é? A comunidade decrescentista, de certo modo. Acho que isso é uma coisa importante para isso, para construirmos em cima disso que estamos aqui a fazer neste processo de cocriação, que não é fácil, como todos sabemos, vai ser experimentando, né? É um passo. Enfim, nós estamos quase a chegar ao fim desta nossa série de eventos, né, sobre os limites ao crescimento. Hoje foi a penúltima sessão e vamos ter uma sessão até mais abrangente com todos os participantes nas sessões anteriores no dia 3 de dezembro, também aqui na Biblioteca da Alcântara. Como esperamos nós, vai haver de manhã até uma sessão para crianças com a formiga atômica, está planeada, e depois à tarde, a partir das 2h30, vamos aqui várias sessões, vamos ter uma exposição, se tudo correr bem, outro tipo de intervenções, enfim, artísticas, e para encerrar em grande e pensar como podemos projetar aquilo que estamos a fazer e o pensamento alternativo que estamos a criar, pensamento crítico, como vamos poder projetar isso para o próximo ano e para as próximas atividades da rede, para o decrescimento também, e como podemos contribuir para uma sociedade talvez diferente, não é? Porque acho que todos já chegamos à conclusão que esta não serve. Mas antes de mais, queria vos convidar para participarem no vosso lanche. Nós temos, algumas pessoas trouxeram algumas coisas que querem partilhar lá em cima na cafeteria, já agora a seguir esta sessão, e muito obrigado pelas vossas contribuições e pela vossa presença.